Ó, tá gravando então. Boa tarde para todo mundo. Então, só recapitulando para quem chegou depois, para não ficar perdido. A gente tá, nosso percurso agora é o livro A Diferença Autística do Maleval. Mas para fazer este percurso, a gente está começando pelo prefácio do Jacques Lamillère, que ele escreveu sobre o livro. Paramos um pouco o prefácio para estudar o artigo do Kanner, e também estudaremos o artigo do Asperger, então voltamos ao prefácio e seguimos com o Maleval. Por quê? A ideia é que a gente entenda o percurso do autismo, inclusive nas pesquisas iniciais, para entender como é que a psicanálise chega hoje propondo o autismo como quarta estrutura. Na verdade, se a gente for ser inicial mesmo, a gente voltaria um pouquinho antes, porque teve a síndrome de Heller, que foi uma das primeiras descrições do que é autismo em 1908. Mas a gente vai voltar só até o Kanner, a gente não vai voltar tanto. Mas, assim, se alguém se interessar sobre o assunto, inclusive a gente está publicando um artigo desse grupo, eu, Francisco, a Luciana e a Rosana, a gente organizou um artigo, mandei para a revista hoje, quer dizer, está com o Sérgio terminando de revisar e vai para a revista na sequência, já até meia-noite eu mando, justamente fazendo essa divisão entre autismo e psicose na infância, a importância de fazer o diagnóstico ainda na infância e o histórico desses dois diagnósticos na infância, né? Então, a gente organizou esse pensamento. Aqui, a gente está fazendo um recorte de Kanner em diante, mas vocês entendem que a gente poderia puxar para trás, né? A gente poderia puxar tanto da invenção do nome, autismo, ali com Bloyer, e a gente poderia puxar um pouquinho mais para trás, com Theodor Heller, né, a síndrome, que depois, inclusive, foi incorporada ao que hoje é TEA. Então, a gente poderia, inclusive, voltar ainda a outros tempos. Diga, Francisco. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tem esse livro aqui, que chegou para mim, agora recentemente, que eu acho interessante a gente estar fazendo esse retorno a Kanner, e tem alguns pioneiros aqui sobre o autismo, que acho que vale a pena a gente... Você coloca lá no grupo, porque por aqui lá. não dá para ver também? Você coloca no grupo também? Quais são os autores, os organizadores? David Cohen e Filippo Muratori, do Instituto Langage. Você joga lá no grupo também para gente? Jogo. Perfeito. Então, veja que a gente está fazendo esse movimento todo, porque quando, vez por outra, alguém pergunta assim, mas de onde que vocês estão tirando essa questão do autismo como quarto? Outro dia, eu até já brinquei com isso, outro dia eu achei muito engraçado, na rede alguém me mandou assim, ó, fã ou hater, né? A pessoa falando assim, não, tem uma tal de Renata que inventou a teoria da quarta estrutura para o autismo. Eu falei, opa, fã ou hater? Não fui eu que inventei, mas gostei do elogio. Então, assim, a gente está tentando deixar claro qual é todo esse percurso que vem sendo feito. Então, se a gente for ser rigoroso, é bem rigoroso esse percurso, mas eu estou mandando o artigo para a revista hoje, assim que sair eu mando para vocês, revista é aberta, como vocês bem sabem, de todo esse percurso. Então, se a gente for considerar, a gente voltaria um pouquinho antes, em Theodor Heller. Vale a pena vocês investigarem sobre ele. Ele também é vienense, ele é um psicólogo austríaco, educador austríaco, enfim, ele ganha denominações dessa ordem. Deixa eu colocar aqui o nome dele para quem quiser pesquisar. E ele escreveu em 1908 um quadro que foi chamado depois de síndrome de Heller e depois o transtorno desintegrativo da infância, que passou também a compor dentro do guarda-chuva e do TEA, tá? Então, fica aí também que se a gente quisesse voltar até esse momento, a gente voltaria, mas vamos voltar só até o Kanner. E por que estamos voltando no Kanner? Tem um capítulo nesse livro que é sobre Heller também. Que é importantíssimo também, porque assim, se a gente fosse colocar como precursor, não é o Kanner, é o Heller. Tá? Que também é austríaco, o bando austríaco, né? Que o Kanner é austríaco, o Heller é austríaco, o Asperger é austríaco, todo mundo é austríaco. Então, eu estou falando isso porque a gente faz um recorte histórico, mas sabendo que a gente está fazendo um recorte que não é exato.
né? Mas todo mundo faz como se Kanner, então, tivesse iniciado. Não, tem antes dele, tá? Então, fica aí o livro que o Francisco recomendou, esse artigo nosso que vai sair agora esse mês, mas a gente poderia voltar nas pesquisas do Heller. Bom, então, por que a gente está voltando no Kanner? Porque lá no texto do Maleval, mais especificamente, no prefácio do Jacques Alain Miller sobre o livro do Maleval, A Diferença Autística, na parte proezas e deficiências, e depois Kanner versus Asperger, ele faz um convite, e um convite muito correto. Ele diz que boa parte das pessoas que estudam autismo nunca leram Kanner e Asperger. E é fato. Então, para nós não sermos essas pessoas também, a gente vai ler Kanner e Asperger. O artigo inicial do Kanner eu mandei para vocês. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. E na sequência, Rodrigo, Francisco, vou te mandar, deixa eu colocar aqui, eu vou te mandar o cadeadinho aí também, para qualquer coisa você controlar o som, tá? Deixa eu te achar. Tá. O meu? Vou te mandar o cadeadinho, não, para você desligar o som de alguém que quer deixar aberto. Aqui, coloquei você como co-organizador, tá? Aí você viu um cadeadinho embaixo. Então, veja, ele faz uma provocação muito justa de que as pessoas que estudam autismo não conhecem Kanner e Asperger, que foram aqueles que primeiro organizaram a proposta desse diagnóstico nosológico. Nesse sentido, então... Oi, Francilene, tudo bem? Nesse sentido, então, a gente vai fazer esse percurso voltando ao Kanner. Então, voltem lá, abram o Kanner. Eu mandei para vocês o PDF de uma boa tradução, que está naquele livro Autismos, né? Que eu tinha mandado antes um que está uma tradução porcaria. Esse é uma tradução boa. No encontro passado, a gente leu o caso 1, que é o do Donald. O caso 1, como vocês viram, era um caso que, muito parecido com o do pequeno Hans, eram os pais que faziam as observações, mandavam em cartas ao Kanner, o Kanner lia as observações, fazia orientações em cartas, mandava de volta. Então, é muito parecido com o caso do pequeno Hans, no sentido da proposta metodológica que foi feita. Olha que interessante. Acho que se tivesse internet, teria sido uma supervisão online. Não tendo internet, foi por carta. Mas é interessante porque é uma clínica que se funda na relação da criança com os pais, a partir da observação dos pais sobre a própria criança. Vocês podem perceber que no caso 1, que a gente leu no encontro passado, o tempo todo ele vai falar, por exemplo, aqui, os extratos que se seguem provêm das cartas enviadas posteriormente pela mãe de Donald. Setembro de 1939, ele continua a não comer, lavar-se e vestir-se, a não ser que o insista e o ajude. Aí ela vai para a próxima, página 118, tá, do livro. Depois, março de 1940, a maior mudança que observa é a consciência que tem das coisas que o rodeiam. Depois, março de 1941, ele progrediu muito, mas as dificuldades fundamentais são sempre evidentes. Aí depois, 1942, Dom fica sempre muito indiferente ao que rodeia. Então, vai dando uma ideia de melhora, piora, melhora, piora, ou seja, não é um quadro constante. Então, as cartas que ela vai escrevendo, descrevendo o filho, tanto as cartas do pai quanto as cartas da mãe, que vão dando para o Kanner material para entender o que era esse novo quadro que ele propôs como autismo. Lembrando que aqui a proposta do Kanner não era ainda propor um tratamento, está claro isso, né? Era entender qual era o quadro. Mesmo porque, como é que você propõe tratamento para um quadro que você ainda desconhece, né? Primeiro você tem que construir o quadro para depois propor um tratamento. Então, não estranhe que você pode olhar aqui e falar assim, mas quais foram as intervenções, o que ele propôs? Aqui não era tanto da ordem da proposta de intervenção. Rita, eu mandei lá no grupo do WhatsApp, você recebeu lá? Está lá o PDF do grupo do WhatsApp, tá? Não está conseguindo abrir no WhatsApp? Não, eu não sei, eu acho que é o programa do meu computador aqui, mas eu não consegui abrir, mas tudo bem. Então tá bom. Mas está lá no grupo, daqui a pouco você consegue abrir. Bom, então a gente vai agora para a segunda parte,
que é a da discussão, tudo bem? Eu vou até projetar aqui aquele PDF que não está tão bom, mas ele está mais claro do que a cópia para ler. E a gente conserta onde ele não estiver tão bom. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu ampliar um pouco. Mas todo mundo está com o texto em mãos, de qualquer forma. Deixa eu só ampliar um pouco para ficar um pouco melhor a leitura. Está um bom tamanho? Ok? Ó, vou até colocar... Eu sempre tenho a impressão de que se eu fizer assim, ele fica maior, não fica? Fica maior, né? Quando ficar... Então, vamos lá. Ó, vamos começar ali. Qual que é a discussão? Então, retomando, estamos voltando a Kanner, voltaremos também a Asperger, para entender quais são as contribuições que Maleval buscou nesses seus precursores, para pensar o autismo como quarta estrutura. Também Casal Lefort, que também é um livro muito importante, que a gente vai ter que ler em um outro momento. Continuando. As 11 crianças, 8 meninos e 3 meninas, que vocês podem ler os 11 casos clínicos que estão aí no PDF que eu mandei, foram brevemente apresentadas, cujas histórias foram brevemente apresentadas, oferecem, como é de se esperar, diferenças individuais no grau de seus distúrbios, na manifestação de características específicas, na constelação familiar e do passo a passo. Lembra que constelação familiar não tem nada a ver com constelação familiar, tá? Na constelação é no modo que as pessoas se organizam e se articulam nas famílias, tá? Continuando. No passo a passo, aí já tem um erro da tradução, quer ver? Nas manifestações familiares e na evolução ao longo dos anos. Você vê que essa tradução é a tradução de ChatGPT, mas a do livro não, a do livro é boa. Mas, mesmo uma rápida revisão do material, coloquei aqui para projetar, mas vou ler como está a tradução boa, tá? Mas mesmo uma breve panorâmica do material faz emergir um certo número de características comuns essenciais. Então, é isso que a gente está tentando achar aqui. Quais são as características essenciais comuns? Essas características formam uma síndrome única, até agora não descrita e bastante rara. Parece, mas que, no entanto, seria mais frequente do que a raridade dos casos indica. É absolutamente possível que um certo número de crianças semelhantes tenham sido consideradas como fracas de espírito ou esquizofrênicas, tá? Aqui, esquizofrênicas. Continuando. Na verdade, diversas crianças do nosso grupo nos foram apresentadas como idiota ou imbecis. Uma delas é colocada em uma escola estadual para fracos de espírito e outras 2 foram consideradas anteriormente como esquizofrênicas. Então, veja, o que ele está dizendo? As crianças que chegam para ele, essas 8 meninos e 3 meninas, chegam com os diagnósticos do que se tinha até então. O que se tinha até então? Deficiências intelectuais, esquizofrenia, e aí os nomes são sempre muito problemáticos, né? Idiotas, imbecis. O que se tinha até então, o que se considerava até então como diagnóstico de infância, era justamente questões de debilidade, ou seja, aquilo que a criança não tinha uma competência semelhante às outras crianças da idade. Não se estranhem com os nomes, lembre-se que a gente está na década de 40 aqui. Esse texto tem quase um século. Então, todos os cuidados que a gente tem com linguagem hoje não existiam naquela época, tá claro? Hoje, a gente não usa, de modo algum, fracas, idiotas ou imbecis no texto para falar de criança. Então, façam, por favor, essa ressalva na cabeça de todo mundo, que estamos falando de um texto de 1940, um texto de 80 anos atrás, tudo bem? Tendo feito essa ressalva, vamos continuar. É porque hoje a gente... só um parênteses. Não existia nem comitê de ética nessa época, tá? Não existia nem comitê de ética em pesquisa. Os comitês de ética foram fundados depois do término da Segunda Guerra Mundial. Isso significa que o pesquisador, ele decidia o que fazer e como fazer com seus objetos de pesquisa até então.
A criação dos comitês de éticas vieram depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive em decorrência dos absurdos acontecidos na Segunda Guerra Mundial, feitos inclusive por muitos pesquisadores. Feita essa ressalva, sigamos o texto. É porque depois eu já estou pensando lá sendo cancelada por estar lendo um texto que diz essas palavras, né? Lembra-se que ele é da década de 40. Então, vamos lá. A desordem fundamental, ou a desordem mais surpreendente, o distúrbio fundamental mais surpreendente, palavra horrível, patognômico, é a incapacidade dessas crianças de estabelecer relações de maneira normal com as pessoas e situações, desde o princípio das suas vidas. Isso também é uma característica importante, esse desde o princípio da vida. Ou seja, lembra quando a gente já estudou o texto Maleval, que ele fala, o autismo não é mais uma psicose. E a primeira diferença que ele coloca naquele texto, o autismo não é mais uma psicose, é o autismo não desencadeia. O autismo vai do autismo para o autismo, enquanto a psicose desencadeia mais tardiamente. Lembram disso? Nesse sentido, uma primeira característica que ele coloca é o início da vida. Ou seja, há uma quantidade de sintomas que aparecem desde o início da vida. Continuando aqui, em seus pais, né? Seus pais falavam dessas crianças, nesses termos. Desde sempre, a criança se bastando em si mesmo, como uma concha, mais contente sozinha, agindo como se os outros não estivessem lá, totalmente inconsciente de tudo que a rodeia, dando a impressão de uma sabedoria silenciosa, fracassando em desenvolver uma sociabilidade normal, agindo quase sob hipnose. São as frases, então, que os pais foram dando, agindo quase se estivesse hipnotizada, é a última, frases que os pais deram nos 11 casos que vocês podem ler anteriormente, que descrevessem a relação da criança com o mundo. Como se ela estivesse alheia ao mundo, hipnotizada, sozinha, como se ele estivesse mais feliz, sem que ninguém enchesse o saco dele, e assim por diante. Então, continuando aqui. Não se trata, como nas crianças ou adultos esquizofrênicos, de uma ruptura de relações previamente estabelecidas. Não se trata de um retraimento sucedendo uma participação. Conseguem perceber isso claramente naquele texto? Vou até pegar ele aqui, que a gente leu do Maleval também. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Quando a gente leu Por que a hipótese de uma estrutura autista, que começa assim, o autismo não é mais uma psicose. E aí ele vai fazer os motivos pelos quais ele não é mais uma psicose. Um dos motivos, então, é do desencadeamento, do autismo vai do autismo para o autismo, e outros também esse ensimesmamento e essa vontade de mutabilidade. Então, perceba que é muito clara a influência do texto do Kanner na obra do Maleval. Conseguem perceber? É muito claro quando a gente vai lendo o Maleval, a gente percebe que ele foi, e bastante, na obra do Kanner. Podemos continuar? Tranquilo até aí? Então, seguimos adiante. O texto dele é claro, né? Porque é um texto de observação. Então, avançando um pouquinho mais. Deixa eu ver onde eu estou. Desde o início existe uma extrema solidão autista que, sempre que possível, desconsidera, ignora, exclui tudo que chega à criança, né, vindo de fora. O contato físico direto ou qualquer movimento de ruído que ameace perturbar a solidão é tratado como se não estivesse lá. Ou, se isso não for suficiente, ressente-se dolorosamente como interferência perturbadora. Ou bem, a criança nem dava notícia do barulho, ou dava notícia extrema do barulho, como se fosse uma enorme perturbação. Esse é completamente atemporal, é a mesma reação que essas crianças têm até hoje. Exatamente igual. Então, diante de um barulho, se for possível negligenciar o barulho, a criança vai negligenciar e ignora qualquer coisa, ou recusar qualquer coisa que vem do mundo exterior, inclusive o barulho. Entretanto,
se por acaso esse barulho for muito perturbador, a ponto de não poder ser ignorado, vai ser tomado como algo que invade. Ou seja, se vocês forem na tradução melhor, está assim: se isto não for suficiente, ou seja, fingir que não escutou o barulho, são então sentidos como intrusões profundamente perturbadoras. Então, o barulho a invade e ela reage, então. Continuando, então, segundo Geisel... Oi, Daiane? Continuando, então. Segundo, estamos aqui, Geisel, uma criança normal de 4 meses, tá, de idade, adota uma atitude antecipadora, né, inclinando o rosto e mexendo os ombros quando levantada ou colocada sobre uma mesa. Então, se, por exemplo, você for pegar uma criança no colo, você vai ver que ela faz uma propulsão com o corpo na sua direção. Com 4 meses, o bebezinho já levanta os bracinhos, ele já faz um upa com o bumbum para ajudar a levantar, ou seja, ele percebe que você está levantando e ele participa desse jogo. Ele participa do jogo, inclusive, se fazendo levantado. Deu para entender a diferença? Todo mundo já pegou um bebê no colo e sabe. O bebê, ele se faz levantado. Não é só você que o levanta, ele faz o movimento para ser levantado. Mas veja o que o Geisel percebeu no caso dessas crianças observadas aqui. Ele fez o seguinte comentário, né? Abre aspas. Aqui seriam aspas, tá? Aqui tem uma aspa. Essa aqui. É possível que o esboço dessa atitude possa ser reencontrado no período neonatal, apesar de ser necessário que o hábito seja condicionado pela experiência. O momento dessa experiência é praticamente universal e a resposta é suficientemente objetiva para merecer as mais amplas observações. O que ele está dizendo? Olha, é universal. Se você observar os bebês de 4 meses, em vários lugares do mundo, você vai perceber que, de tanto ser pego no colo desde que nasceu, quando lá por volta dos 4 meses você joga os braços, ele joga os bracinhos. Gente, todo mundo lembra que bonitinho que é uma criança jogando os bracinhos para ser pego pela primeira vez. Ou seja, você percebe que a criança está no jogo com você. Continuando, então. Essa experiência universal é fornecida pela frequência com que um lactante é segurado no colo da mãe ou de outras pessoas. É, portanto, extremamente significativo que quase todas as mães dos nossos pacientes tenham se lembrado a surpresa ante o fracasso de seu filho em adotar uma atitude antecipatória, né, jogar os bracinhos para ser levado ao colo. Um pai lembrou que durante anos nada se alterava no rosto ou na posição do corpo, o pai da Bárbara, né? Ou nada se mudava no rosto ou na posição do corpo da filha da Bárbara quando os pais voltavam para casa depois de várias horas de ausência. Né? Eles se aproximavam do berço, conversavam com ela, se preparando para buscá-la, se preparando para pegá-la, falando com ela, e ela não dava peteca, não dava a menor bola. Não olhava, não mudava a posição do corpo, não fazia esse movimento antecipatório, absolutamente nada. E aí ele continua comparando, né? O bebê médio, né, na tradução melhor, o lactente normal aprende durante seus primeiros meses a ajustar o corpo à posição da pessoa que o carrega. De novo, todo mundo vai lembrar, quando você pega um bebê no colo, você não pega como se ele fosse um pacote de arroz. Você percebe que ele se aconchega no seu colo. Todo mundo lembra disso? Você percebe que ele se movimenta para se encaixar no teu colo. Diferente de um pacote de arroz, que ele não se movimenta para se encaixar no seu colo. Você o carrega como se ele não soubesse que está sendo carregado. O bebê, regularmente, ele faz, desde os primeiros meses, um movimento de se ajustar à postura da pessoa que carrega. Agora, vamos ver para as observações que os pais... Então, o que é legal? Ali ele narra, na primeira parte do texto, 11 casos clínicos separados, e aqui ele está fazendo esse trabalho de juntar as observações em comum. Os 11 pais se queixaram disso. Os 11 pais se queixaram daquilo. Os 11 pais apontaram aquele outro. Ele está tentando achar o que houve de queixas em comum
nas 11 crianças observadas, segundo seus próprios pais. Seguindo aí um pouquinho, então, os nossos filhos, né, as nossas crianças, eram incapazes disso, ou seja, incapazes de se encaixar, né, no colo de quem carrega durante 2 ou 3 anos. Então, regularmente, a gente tem nos primeiros meses o bebê se encaixando no corpo. Essas crianças observadas por Kanner, eles não se encaixavam nos primeiros anos de vida. Percebem a diferença? E vai percebendo também um certo desespero dos pais, né, que regularmente já tinham outro filho, ou observaram outras crianças, ou tiveram outro filho depois, e fazem essa comparação. Tivemos a oportunidade de observar Herbert, né, esse Herbert de 38 meses, né, em tal situação. A mãe, estamos aqui, ó, a mãe dele, né, a mãe disse-lhe em termos adequados que ela o carregaria, estendendo o braço para ele. O que são os termos adequados? Vem com a mamãe, né? Ou seja, você estende o braço para a criança de 38 meses e comunica para ele, né, que você vai pegá-lo e que ele tem que querer vir de algum modo, né? A mãe disse-lhe em termos adequados que carregaria estendendo o braço. Não houve nenhuma resposta. Ela o tomou em seus braços e ele permitiu, mas permanecendo assim, passivo como um saco de farinha, né? Aqui, ó, passivo como um saco de farinha. Foi a mãe que fez todo o ajuste, foi a mãe que fez todo o trabalho, desde a enunciação, né, até o acolhimento no colo e o encaixe para que o colo ficasse confortável, né? Então, era a mãe que devia fazer todo o trabalho de ajuste. Nessa época, Herbert era capaz de sentar, ficar em pé, andar, ou seja, não era uma dificuldade psicomotora. Ele já tinha o esquema corporal capaz de toda a possibilidade de jogar os braços e de se aconchegar no colo da mãe, mas ele não o fazia. Mas percebe que não era por uma dificuldade motora, o esquema corporal estava todo formado. Como é que a gente sabe disso? Ele era capaz de sentar, de ficar em pé e andar, né? Seguindo um pouquinho mais, 8 das 11 crianças observadas adquiriram a capacidade de falar na idade normal ou com um certo atraso. 3 dessas crianças, o Richard, o Herbert e a Virginia, permaneceram, então, mudos, né? Durante anos, nenhuma das 8 crianças falantes, a linguagem servia para transmitir a mensagem. Então, nas 8 crianças falantes, a linguagem, durante um período de anos, não serviu de modo algum para transmitir o significado a outras pessoas, ou transmitir mensagens para outras pessoas, né? Excetuando John F. John F. é a única criança do grupo de 11 que foi capaz de articulação e fonação claras. Nomear objetos, né? O John F. não apresentou dificuldade. As palavras longas e incomuns eram aprendidas e retidas com notável facilidade, o John F. Continuando, quase todos os pais e as outras crianças, algumas dessas competências, como, por exemplo, nomear objetos, também os falantes conseguiam, mas não usavam para comunicação. Quase todos os pais estão se localizando na passagem dos 2 terços, está tranquilo? Então, tá bom. Quase todos os pais relataram, e em geral com muito orgulho, que os filhos tinham aprendido muito precocemente a repetir um número fora do comum de parlendas, orações, listas de animais, relação de presidentes, alfabeto na ordem direta e inversa, e mesmo canções de ninar em língua estrangeira, francês aqui no caso. Fora a recitação de frases provenientes de poemas. Então, aqui. Além da recital de frases, né, contidas em poemas prontos ou em outras peças lembradas, né? Foi-lhe necessário muito tempo para começar a reunir palavras. Tirando isso, né, além disso,
A linguagem deles consistia principalmente em dizer nomes. Essa aqui está horrível, essa tradução. Em dizer nomes que designavam objetos, adjetivos, indicando cores, várias vezes sem nenhum significado específico. Olha que interessante até aqui. Percebam que até aqui a gente tem com muita clareza o quanto é próximo tudo isso que a gente está descrevendo como características da borda autística e dos elementos da borda na própria descrição aqui do Kanner. É um texto que se mostra extremamente atual em relação à observação e traz as bases do que a gente estuda até hoje, né? Outras características interessantes, agora eu vou dar pequenos saltos, mas eu gostaria que vocês lessem o texto todo, tudo bem? Pequenos saltos, então. Algumas outras características que ele percebeu no grupo. A questão da memória, né? A excelência da capacidade de memorização decorada, que também a gente observa, sabe todas as bandeiras, países, capitais, mas para que serve exatamente todo esse glossário que se memoriza? Então, também a excelente memória. Por exemplo, algumas crianças, elas tinham, né, 200 nomes lógicos e de botânicos, títulos e compositores de peças, ou seja, uma profusão de informações que eram só decoradas, mas não articuladas. Outra característica também importante em relação às funções comunicativas, né? Não há diferença fundamental entre os 8 falantes e os 3 mudos, no sentido da função da fala, tá? No sentido da utilização da fala para comunicação. Vou parar um pouco para a gente conversar, depois eu continuo nas outras diferenças, que eu vi que a Cecília fez uma pergunta, tá? Diga, Cecília, deixa eu tirar aqui. Cadê tu? Oi? Oi, achou? Me ouve? Oi. Me ouve? Estou te ouvindo normal, pode falar. Então, a minha dúvida, Renata, é a respeito da categoria altas habilidades, porque me chamou a atenção quando você fez a leitura a respeito dessa característica relatada pelos pais, essa facilidade, né, que essas crianças tinham em fazer essa recitação de poemas, não usavam para comunicação, mas elas tinham essa facilidade. E eu já ouvi isso de alguns pais. Não é autismo, é altas habilidades. Inclusive, o profissional me orientou a não procurar determinados psicólogos que iriam chamar a atenção a respeito disso. Meu filho tem altas habilidades. Você podia me falar um pouquinho sobre isso, por favor? Então, essa questão das altas habilidades, muitos incorporaram, pensam ela dentro do TEA, não existe ela exatamente fora. Se você abrir o manual do DSM, você não vai localizá-la, né? Você já deve ter folheado o manual, não é isso? Então, ela não chega a ser um diagnóstico. Por exemplo, a deficiência intelectual é um diagnóstico. A gente tem a leve, a moderada, a grave e a profunda. Inclusive, um diagnóstico muito comum e que, às vezes, acaba não sendo dado por estigma social diante do diagnóstico. A questão das habilidades não chega a ser um diagnóstico, porque para ser um diagnóstico, veja, qual que é a definição de transtorno? Aquilo que transtorna, aquilo que causa distúrbio, que causa prejuízo, que causa dano. Para a gente poder pensar... Né? Oi, fala, Francisco? Desordem. Que causa desordem. Americano, no inglês é disorder, né? Que é traduzido aqui como transtorno. Isso. Então, que causa desordem, transtorno, distúrbio, né? Poderia ser traduzido também. E aí, no caso das altas habilidades, Celina, o que a gente fica pensando é, se ela causar um transtorno, uma dificuldade, por exemplo, de adequação na escola, de fazer amizade com os colegas, de adequação, se ela causar um problema, aí talvez a gente pense o que está acontecendo em relação a isso. Agora,
Se ela for uma questão de que a criança ela se sai bem, por exemplo, em matemática, mas não se sai bem necessariamente em português, decora muito bem poemas, mas tem dificuldade de interpretar a matéria de história, que precisaria de uma abstração maior. E aí a gente também vale a pena a gente questionar a questão dessas habilidades, porque, por exemplo, aqui essas crianças, elas decoram, memorizam, mas veja que em nenhum momento ele chamou de alta habilidade, mesmo porque seria eu dar uma conclusão, ou seja, eu tirar daqui uma decisão, ele não está decidindo nada. O que ele está dizendo? Olha, estamos observando, sem tirar qualquer juízo de valor, só estamos observando. Essas crianças memorizam coisas. A que servem essa memorização? E aí ele começa a fazer uma leitura. Não servem para comunicação. Embora elas memorizem, olha o que ele estava dizendo agora há pouco, em relação às funções comunicativas, em relação a fazer uso dessas palavras para comunicar, não há muita diferença entre os 8 falantes e os 3 mudos. Os que não falam, os não verbais, e os que falam, não se comunicam igualmente. Que a gente poderia falar assim, fala, então comunica. Não. Inclusive, no próprio manual, você vai se lembrar que a gente tem, estou fazendo uma relação entre a psiquiatria e a psicanálise de propósito, porque a gente está indo na origem das duas. Se você for na psiquiatria, você vai ver que você tem transtorno de fala e transtorno de linguagem, você tem os dois. Não necessariamente dentro do autismo. Transtorno de fala e transtorno de linguagem estão em uma classificação diferente, pode ter do autismo, não necessariamente terão. Nesse sentido, por exemplo, o transtorno de fala, ele tem a ver, de fato, com a capacidade de oratória mesmo, de falar. E o transtorno de linguagem com se comunicar, ou seja, que essa fala sirva para a função comunicativa. O que o Kanner está dizendo aqui que é muito interessante? Em relação à função de comunicação, as crianças verbais não estão levando vantagem em relação à não verbal. Então, voltando em relação à questão de altas habilidades ou não, aqui ele não interpreta essa capacidade de decorar, essa excelência na sua capacidade de memorização decorativa, ele não considera nem alta habilidade nem baixa habilidade, ele só faz essa observação. Agora, hoje, como é que a gente poderia fazer uma leitura dessa mais para frente? E todos os casos, a alta habilidade vai estar relacionado com o autismo? Penso que não, e não tem um lugar definindo claramente que essa é a lógica, de que estaria sempre relacionado ao autismo. O que você acha, Celina? Eu queria ouvir a sua opinião, porque eu acho isso tão complexo. Inclusive, eu tenho um paciente adulto, de 37 anos, que agora ele passou por um psiquiatra, e eu já tinha notado traços que poderiam, como você diz, trazer notícias de um autismo. Me parecia assim. Logo que ele começou comigo, e está há pouco tempo. Mas a psiquiatra já pediu o teste para TEA e para altas habilidades. Então, eu acho complexo, eu acho difícil isso, sabe? Fica uma linha tênue. Tem muita confusão, realmente, né? Eu percebo muito isso. Eu dialogo muito com o setor lá de onde eu trabalho, que é o setor justamente de altas habilidades e superdotação, né? O NAAS, tem em todo o Brasil. E as questões são sempre nesse sentido, uma certa confusão, né? Com as altas habilidades, superdotação e o autismo, tentando juntar, hora separar, né? Se tem um talento muito grande em determinada área, já se coloca como, né, superdotação. Os que não são autistas e têm, né, altas habilidades de superdotação, né, por serem bem peculiares no comportamento e tudo mais na escola, são lidos como autistas porque se retraem um pouco, né, se percebem diferentes dos outros, está bem além dos alunos, dos colegas, e por isso sofre certa angústia disso. Né? Agora é interessante, é um assunto bem interessante. Tem esse livro aqui, estou pegando os livros e trazendo, porque está à mão aqui, que é Síndrome de Asperger,
e outros transtornos do espectro do autismo de alto funcionamento, da avaliação ao tratamento, de Walter Camargo Júnior. Ele é bem interessante porque ele faz um panorama bem legal a respeito sobre o que seria esse alto funcionamento, né, altas habilidades. E tem um texto também muito interessante de uma psicanalista mineira, Paula Pimenta, que ela traz muitas referências aqui desse livro, que ela fala sobre autismo e altas habilidades de superdotação. Eu tenho ele em PDF, depois eu vou colocar no grupo. Eu acho que vai te ajudar, Celina. Beleza, obrigada. Então, acho que a questão da autodotação, a gente vai ter que considerar do mesmo modo a deficiência intelectual. Por isso que eu estou jogando as duas uma do lado da outra, porque a gente está falando de cognição. Todo caso de deficiência intelectual é autismo? Não. Todo caso de superdotação é autismo? Não. É necessário desconectar as coisas, assim como todo caso de apraxia de fala é autismo? Também não. Todos os casos de deficiência de fala ou de comunicação, deficiência de aprendizagem, deu para entender? A gente vai ter que tomar cuidado para não agrupar tudo. Hoje, inclusive, de manhã, na aula de psicopatologia na infância, que a gente normalmente pega o DSM, coloca ele todo lá e vai comparando, falei, olha, se você pega a parte da infância, você tem uma série de transtornos, por exemplo, você tem, se você parar para pensar nas estereotipias, você tem o transtorno das estereotipias, fora do autismo. Então, todas as estereotipias seriam necessariamente autismo? Não, você tem, inclusive, um transtorno ali dentro da questão da movimentação do corpo só para as estereotipias. Entende? Então, você tem, fora do autismo, quase todos os sintomas do autismo também existem em outros transtornos. Para ser considerado autismo, e por isso que a gente fala do risco de avaliar o fenômeno, lembra que o Lacan fala, desconfie dos fenômenos. Não basta que eu veja os fenômenos, por exemplo, a estereotipia, a recusa de olhar, o atraso da linguagem, a capacidade de memorização, não basta que eu observe os fenômenos, é necessário que esses fenômenos formem um contínuo de prejuízo em todos os aspectos da vida. Inclusive, não à toa, vocês se lembram que o autismo, até o DSM-4, estava dentro dos TGTs, transtornos globais de desenvolvimento, lembra? Não basta causar o prejuízo em uma coisa, tem que causar prejuízo em todos os campos e aspectos da vida, de algum modo. E esses sintomas todos precisam, de algum modo, se comunicar um com o outro. Então, e veja que a gente está dando agora um salto de 1940, quando nem existia ainda o primeiro DSM, para agora, quando a gente está na 5ª edição. Percebe? Porque lá não existia nem o primeiro DSM. O primeiro DSM foi publicado bem depois, e o diagnóstico de autismo só entrou na 3ª edição, DSM-3. A gente já conversou sobre isso, já estudamos aqui o percurso dos DSM. Se não lembram, voltem lá nos nossos encontros. Então, vou colocar nesse ponto, Cecília, do mesmo modo que a gente não considera que a deficiência intelectual é equivalente ao autismo, nós temos a deficiência intelectual em inúmeros outros quadros, eu também não posso considerar que o contrário dela, digamos assim, ou seja, as altas habilidades sejam sinônimo de autismo. Eu também posso encontrá-las em inúmeras outras possibilidades. Vou fazer essa provocação e deixar o gancho desse modo, ok? Karine? Seu microfone, Karine. Meu microfone que não estava querendo abrir. Na minha casa, eu já tenho possivelmente 3 gerações de autistas, né? Porque meu filho foi diagnosticado na idade adulta, já com quase 30 anos, um dos meus filhos. O meu neto foi diagnosticado agora na infância, com 4 anos, na época da escola, né? Com dificuldade na escrita. Mas nenhum deles apresentaram na infância, por exemplo, a dificuldade de relacionamento, de falar, de se comunicar, de abraçar, de beijar, de olhar. Nenhum deles tiveram essa característica. A característica que aparece para eles é a questão social, mais a partir da adolescência. Tirando o meu neto, que já apresentou algumas características muito na infância. O meu filho, que hoje foi colocado dentro do espectro adulto, na infância era considerado
altas habilidades. Eu tenho um neto também, que ele foi considerado como altas habilidades, e eu agora que tenho o diagnóstico dos dois, eu tenho a impressão que se eles forem no psiquiatra, no neurologista, no psicopedagogo, no neuropsicólogo, eles vão ser colocados dentro do espectro. Eu acho que a psicanálise, talvez, para esse tipo de casos, né, que Celina tratou aí, que a gente não tem um quadro. Nós que somos psicanalistas não temos um quadro que nos dê a completa, absoluta certeza, se é que alguém vai ter esse quadro, né? De pensar, é autista, não é autista, e eu acho que, como psicanalista, a gente tem um papel muito bonito, né? Nesse lugar aí, onde eles se sentem, chegam para nós se sentindo estranhos. Meu filho chegou a dizer assim, aí eu gostei do diagnóstico, mãe, por quê? Porque eu perguntei para ele, o que você achou do diagnóstico? Com quase 30 anos, você é autista, o que você achou disso? Ele falou, eu gostei, porque antes eu achava que eu era esquisito, agora eu sei que eu sou só autista, sabe? Mas para alguns não é tão leve assim. Eu acho que a gente tem um trabalho tão bonito aí, né, dessa escuta que não faz diferença, né? Se eles têm um diagnóstico de autismo, se eles são superdotados. O meu filho, por exemplo, esse que foi diagnosticado como autista na idade adulta, na infância ele era o melhor aluno da escola. Então, assim, a memória excelente, ele tem um QI acima do normal, mas também, o que adianta você criar uma pessoa sendo um gênio, um superdotado também, que eu não acho que isso determine absolutamente nada, né? Então, eu acho que o papel da psicanálise é maravilhoso. Eu vejo essas discrepâncias aí nos diagnósticos, mas eu entendo que o nosso papel nessa sociedade hoje, onde a gente está vendo o autismo aí brotando, né? Está brotando em todos os lugares. Karine, e tem um ponto importante, quando você coloca, por exemplo, a questão do que se observa em um, observa em outro, tem um ponto interessante, é que boa parte das coisas que a gente observa são observadas na sutileza. Quando a gente fala aí das sutilezas da psicanálise, né, Francisco, aquele texto, inclusive, do Jacques Alain Miller, Sutilezas da Clínica Psicanalítica, por exemplo, a questão da interação social, às vezes, ela aparece de um modo mais sutil, de um modo muito particular, que, visto de fora, talvez não seja percebido, mas da perspectiva de quem passa por aquilo, descreve de uma certa forma. Agora, de qualquer forma, é importante a gente colocar, todo diagnóstico é uma construção, é uma invenção. O diagnóstico não é igual a ossada de dinossauro, que um dia acharam ossada, foram lá pincelar e falaram, dinossauro. Todo diagnóstico é uma invenção. Quando alguém aponta, por exemplo, o autismo ele é um fato, ele é uma construção. O TDAH é um fato, ele é uma construção. E isso é uma coisa que é importante a gente ter claro, vocês entendem? Todo diagnóstico é uma construção. Em um ponto ele não existia, em um ponto ele passa a ser construído, essas pessoas sempre estiveram lá, mas enquanto você não as observou, juntou esse conjunto de observação e nomeou a esse conjunto de coisas observadas um certo nome, que se por acaso se chamou autismo, mas poderia se chamar copo. O fato é, em algum momento, esse conjunto de informações foram agrupadas e foi criado, ia criar, vocês entendem? Tudo é uma invenção. Quando a gente fala, por exemplo, o próprio inconsciente na psicanálise do Freud, também não foi uma escavação arqueológica, também ele não foi ali e encontrou ossadas de inconsciente, também é uma construção, tanto que a gente fala da invenção do inconsciente. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante. O diagnóstico, quando vocês verem alguém vendendo a ideia de que conseguem dar com certeza e precisão o diagnóstico, sai correndo, mas sai correndo para longe, porque como que seria o nome? Qual o nome sutil que eu dou para não levar processo? Que nome você daria, Francisco, para pessoas que querem vender essa certeza? Cilada. É cilada. A gente não conta para ninguém, não. Pode inventar um nome aí qualquer. Pode inventar um nome. Canalice, cilada, entende? Então, quando a gente vê lá alguém falando que vai diagnosticar pelo movimento do olho, que vai diagnosticar, caramba, isso é para pegar pais desesperados.
sabe? São pais que estão em situação de vulnerabilidade, que estão, picaretagem, não tem certeza, porque é uma construção, todo o diagnóstico nosológico é uma construção a partir da observação clínica, entende? Diferente de um tumor que você tem o exame por imagem, diferente de tantas outras áreas. Na nossa área, é construção. No meu neto, por exemplo, ele começou uma investigação porque ele não escrevia. Na verdade, ele conhecia as letras, ele conseguia ler, mas ele não queria botar a mão no lápis, como se ele tivesse uma sensibilidade motora, né? Aí meu filho me ligou aqui, que ele mora no Pará, eu moro no Rio. Aí ele me ligou, mãe, que eu não sei o que eu faço com o Benício, porque está no psicólogo, no psicopedagogo, ele não quer pegar o lápis. Eu falei, meu filho, por que você acha tão imprescindível que ele pegue um lápis? Coloca ele não sabe as letras, ele estava começando a alfabetizar, ele não sabe as letras. Coloca ele no computador para ele apertar a teclinha, para ver se ele escreve, se ele consegue juntar as letras, as sílabas, formar palavras. Trabalha com ele no computador, vai que ele nunca pega um lápis e escreve no computador. Não é isso que a gente faz? Nós também criamos uma resposta, a gente quer dar uma resposta para as pessoas que estão ao redor. Ah, porque meu filho não escreve, todo mundo pega o lápis, o meu não pega. Não pega, caramba, não pega, deixa ele escrever no computador. Então, nós precisamos também, como família, quando temos limites, não nos submetermos tão rapidamente. Eu estou falando isso porque pode ter alguém novinho aí, com um bebezinho, com crianças, né, para serem diagnosticadas, e a gente não pode se submeter tão rapidamente, a gente que tem caso na família, a essas imposições que são muito sociais, né? E abraçar esses limites, tentando superá-los da maneira como a gente consegue, né? Clean? Você levantou a mão, Clean? E eu acho que ele travou. Mari Jones, vou passar para você, porque eu acho que o Clean travou a internet. Depois a gente volta para ele, tá? Mari Jones? Eu também concordo com muita coisa que Karine está colocando, porque eu acho que é nessa necessidade de preencher e dar resposta para tudo, sabe, Renata? E assim, a gente não tem resposta para tudo mesmo, não. E a gente, às vezes, tem que construir junto com o nosso paciente, né? Eu vejo que essa chuva de diagnóstico de autismo tardio está demais. Eu também sou professora universitária, então, assim, semestre passado eu tive uma aluna que a cada mês apresentava um diagnóstico diferente. Começou com TDAH, parou no autismo, mas apresentou 4 diagnósticos. E eu vi que era uma aluna e interagia com ela, e eu não observava, Renata, nada de característica de autismo nessa aluna. Mas quando ela trouxe o diagnóstico do autismo, ela começou a se comportar diferente. Como se ela estivesse se apropriando e tivesse que fazer o personagem mesmo de uma aluna com autismo. Então, eu me preocupo muito com essa história do diagnóstico tardio, sabe? Eu até coloquei ali nas mensagens, Renata, se você tiver alguma bibliografia, ou Francisco, que fale um pouco para a gente elucidar mais esse assunto do diagnóstico tardio. Eu acho que seria muito importante também. Então, isso. Mari Jones, Clean, voltou? Estava travado aquela hora. Foi, eu acho que é a internet. Boa noite. Boa noite. Eu passei um tempo, eu sou professor, né, de Libras, e passei um tempo coordenando os núcleos de acessibilidade daqui do Instituto Federal. E a gente observa muita coisa, né? Também passei um tempo como psicólogo escolar, e a gente recebe os laudos, até porque para a gente fazer o atendimento, a legislação ela não é categórica em que tenha que ter laudo, mas o atendimento ele inicia a partir da detecção, né, e aí encaminhamento para avaliação. E aí a gente percebe, professora Renata e colegas, que a deficiência intelectual, por exemplo, às vezes a questão da pessoa não ter conseguido, pela questão cognitiva mesmo, interagir, fazer trocas sociais,
que poderiam consolidar aquela pessoa num contexto histórico, num contexto social, ela acaba mesmo por usar isso como um mecanismo de defesa, se retrai, e aí isso vai ser tido como uma característica da borda autística. Então, por isso que muitas vezes a deficiência intelectual ela é piamente associada e frequentemente associada ao autismo, né? Então, a gente recebe muito diagnóstico de crianças que têm autismo pelo laudo, mas a gente vai fazer uma avaliação multidisciplinar, que é um dever ético da escola, da equipe da escola, fazer essa avaliação escolar, né? E a gente percebe que a criança não tem autismo, né? A gente vai fazer aquela avaliação profunda, chama o psicopedagogo, o psicólogo, assistente social, para ver a situação socioeconômica, psicossocial da criança, e ver que não há ali traços realmente de autismo, e que a história dessa criança fala por ela, fala esse diagnóstico. Mas a gente percebe que há uma pressa nesse diagnóstico. A superdotação, por exemplo, eu já tive um caso de uma pessoa surda que tinha, na verdade, DEPAC, né, o distúrbio do processamento auditivo central, fez inclusive cirurgia de implante coclear, mesmo assim ele não conseguia reter a informação. E aí o que foi utilizado como último recurso foi a língua de sinais, é o que ele consegue fazer. Então, a partir do intérprete de Libras, da língua de sinais, ele consegue absorver as informações muito bem, porque a deficiência é no processamento auditivo central. E aí, esse menino, ele foi tido como uma criança superdotada, porque ela tinha um alto treinamento em desenhos. Mas a gente percebia que, a gente percebe também que nesses diagnósticos de altas habilidades, a criança, ela, por conta de um hiperfoco, né, ela vai, por exemplo, uma criança que passa o dia todo assistindo vídeos de como fazer desenhos, ela chega numa escola, ela sabe desenhar muito melhor que outras crianças. Então, essa criança é superdotada. Né? Então, já se lauda, já se faz o diagnóstico antecipado que aquela criança tem superdotação. Então, tem muitos fatores envolvidos na superdotação, né, na deficiência intelectual e no autismo que precisam ser avaliados com muito critério para a determinação disso. Acho que um ponto principal que a gente coloca é o que é um diagnóstico também, né? Mas a gente até já discutiu isso em alguns momentos, como o próprio nome, pela legislação brasileira, o diagnóstico ele é um processo de diagnóstico, como o próprio nome diz. Ele tem a idade mínima no qual ele pode ser feito, a equipe que deve ser considerada, os parâmetros para se fazer. Então, assim, a legislação, ela vai numa direção. Não posso dar garantias que todos os profissionais leem e seguem a legislação. Aí eu já não posso dar essas garantias. Mas tem um ponto aí muito importante. Como que esses processos são feitos, dependem, eu acho que é por isso que a gente está aqui, da formação dos profissionais também, do quanto os serviços podem estar cheios, dos profissionais que ali atendem, da velocidade desse processo. Acho que é por isso que a gente está aqui tentando debater com toda a calma do mundo a importância de que o diagnóstico seja feito como um processo e, sobretudo, multiprofissional. Uma ressalva muito importante que também está na nossa legislação, a gente já debateu sobre as cartilhas do SUS de diagnóstico de autismo aqui nos grupos em encontros passados, é que fundamentalmente, você vai, Francisca, é seu aniversário, eu não sabia, até parei aqui. Feliz aniversário, não sabia que era seu aniversário hoje. É hoje, parabéns é agora. Quantos anos, diga de passagem? Agora você tem que se denunciar. 48. Ah, tá jovem, muito jovem. Feliz aniversário, Francisco. Francisco, antes de você sair, e já que é seu aniversário, você quer dar um último pitaco sobre essa questão dos diagnósticos que o pessoal está falando, os diagnósticos que têm aparecido na rede escolar? Quero. Mary Jones traz uma questão interessante, né, que eu acho que, como eu até coloquei no chat, para os professores, né, processo educacional, realmente tem muitos problemas nessa questão com diagnóstico. Os professores, eles se deparam com muitas questões a respeito disso, né, e trazem, né, muitos problemas. Para o psicanalista, né, se alguém chega identificado a um diagnóstico, o psicanalista acolhe e se põe a trabalho a partir do que é importante para esse sujeito e até do que dá sustentação a isso, porque muitas vezes um diagnóstico
ele dá um contorno, né? E é muito importante. O psicanalista não vai questionar isso, né? Vai se pôr a trabalho aí com o que o sujeito traz e o que está sustentando ele, né? Pensei um pouco por aí. Acho que você pega o ponto essencial. Então, como aqui a gente está da perspectiva da psicanálise, não vale a pena a gente entrar numa lógica imaginária, mesmo que a transferência ela precisa ser simbólica, né? Se a gente começa a debater, a gente vai para uma queda de braço que caminha para um lugar imaginário. Eu não concordo com o seu diagnóstico. Quem é que fez esse diagnóstico? Do que você está falando? Aí a gente sai do lugar do analista, que é de não saber, para um lugar muito problemático, de eu sei no lugar do que você me traz como saber sobre você. Então, aqui, da perspectiva da psicanálise, acho que o Francisco coloca um ponto fundamental. O que o sujeito trouxer de significante sobre si, será o significante que ele utiliza para apresentar. Voltando um pouquinho agora para o Kanner, Francisco, feliz aniversário, te mando um presente daqui a pouco, chegar aí. Tá, Beijo. Tchau. Vou dar o bolo para vocês, tudinho. Eu quero, pode mandar entregar aqui em Cataloche. Beijo. Beijo, tchau. Então, voltando aí no texto do Kanner, para a gente fechar, porque no próximo encontro eu quero que a gente vá para o Asperger e volta para o Maleval/Miller, né? Então, só fechando, a gente está falando aqui quais são cada parágrafo, e o artigo é bem curto, bem enxuto e muito fácil de ler. Cada parágrafo, ele traz, então, quais são as características em comum. A gente parou na memorização decorativa. Depois, na sequência, ele vai falar sobre a ecolalia diferida, na página 159 da tradução boa, tá? Então, veja, ele vai falar aí, pode-se, caso se queira, falar em ecolalia diferida. Uma resposta afirmativa para uma questão é indicada pela repetição literal da questão. Você quer abacate ou abacaxi? Abacaxi. Você quer abacaxi ou abacate? Abacate. Ou seja, a criança não responde de fato o que ela quer, ela responde simplesmente para não ter que se comprometer com o que foi perguntado, repetindo o final da frase, repetindo a última palavra. Então, essa ecolalia, que também aparece aqui, em que a criança simplesmente repete o que solicitam a ela para não ter que se comprometer. Uma outra característica, também na 159, último parágrafo, é o sentido literal. Olha só, não sei se vocês estão percebendo, quando a gente estudou o texto Maleval e agora o Kanner, o quanto os dois textos conversam e se comunicam. O último parágrafo da 159. O mesmo tipo de sentido literal também é encontrado no nível das preposições. Quando foi perguntado a Alfred, ao lhe mostrar uma imagem, sobre o que esta imagem fala, ele respondeu, pessoas se deslocam sobre. John F. corrigiu o que o pai dissera sobre as gravuras das paredes. As gravuras estavam perto da parede e não na parede. Percebe a literalidade? De fato, a gente prega a gravura na parede e a gente diz, ela está na parede. Tecnicamente, ela não está na parede. Ela está encostada na parede, porque na parede seria se ela fosse incorporada e assimilada à parede. Então, essa literalidade também aparece. O Donald, que foi o caso que a gente leu, que é o caso 1, a quem era pedido algo, colocou imediatamente o objeto no chão. Aparentemente, o sentido de uma palavra se torna inflexível e não pode ser utilizada senão com a conotação primeira, que é o que a gente estava apontando. Não tem manga da camisa e manga de comer. A manga vai ter um único sentido inflexível. A ideia, então, tão utilizada na clínica das neuroses, de que as palavras têm múltiplos sentidos, na clínica do autismo, ela tem uma conotação primeira e inflexível. Ela não permite ter múltiplos sentidos. Por isso, inclusive, não dá para tratar um autista como neurótico, tá claro? Porque nas intervenções neuróticas, a gente conta com os múltiplos sentidos da palavra. A gente conta com os atos falhos, com duplo sentido, com o sarcasmo, com a ironia. Lembra de tudo isso? A gente conta com todo esse jogo de palavra. Mas aqui o que ele está dizendo, que a gente vai falar, inclusive, de assim, um retido. Aqui no Kanner, ele está falando de uma palavra inflexível, né? De um enrijecimento com a palavra. Seguindo um pouquinho mais, o que não significa, isso é legal,
que tenham dificuldades, por exemplo, com conjugações ou com plurais, né? Mas com ausência de frases espontâneas e repetição ecolálica, né? Na sequência, na página 160, primeira linha, outra característica, os pronomes pessoais são repetidos exatamente como são ouvidos. Então, se eu falo, Maria Carolina, você quer comer o bolo do Francisco? Aí a Maria Carolina repetiria, Maria Carolina quer. Ou seja, ao invés de responder, eu quero, repete-se no modo em que a coisa é ouvida. Então, Renata está com fome, ao invés de eu estou com fome. Deu fome agora. Então, perceba, essa ideia de os pronomes pessoais são repetidos como são ouvidos. Tanto que os exemplos que ele dá são sem alterar ou sem adaptar a nova situação. O que é adaptar? Eu pergunto para você com o seu nome, Letícia. A Letícia responde adaptando, não é, Letícia? Você fala eu. Ou seja, porque afinal, você fala do lugar em que você está, primeira pessoa. Eu falo o seu nome do lugar em que eu estou, você me é uma terceira pessoa. No caso do autismo, não faz essa flexão, essa adaptação, e fala-se como se estivesse do lado de fora da própria frase. Deu para entender a lógica? Ou seja, você pergunta em terceira pessoa e ele responde em terceira pessoa. O exemplo aí, por exemplo, a criança a quem a mãe disse uma vez, agora vou dar para você o leite. Expressa seu desejo de beber leite exatamente com as mesmas palavras. Consequentemente, ela fala sempre para si mesma, dizendo você e da pessoa a quem se dirige como eu. Não apenas as palavras são retidas, mas também a entonação. Então, ela repete para a mãe dizendo a mesma coisa, vou dar para você agora o leite. Ou seja, a mãe oferece o leite e a criança aceita o leite repetindo a frase como a mãe trouxe. Outro ponto importante, no final da 160, alimentação, que é o terror também aí que os pais reclamam até hoje. A alimentação, último parágrafo da 160, é a primeira intrusão vinda do exterior para a criança. Interessante essa ideia. Veja, a alimentação é a primeira coisa que invade o corpo de uma criança. Vocês já tinham pensado na alimentação como uma invasão? Olha que interessante. De fato, você acabou de nascer. Nada nunca entrou no teu corpo. Qual vai ser a primeira invasão? A primeira intrusão? O leite. É curioso isso. Eu acho essa frase genial. Veja, a alimentação é a primeira intrusão vinda do exterior para a criança. É a primeira coisa do mundo de fora que ela tem que aceitar entrar no seu corpo. Que ela tem que aceitar receber. David Levy, está na página 160, marca essa parte, está muito boa. David Levy observou que as crianças ávidas por afeição, colocadas em centros de alimentação em que eram bem tratadas, demandavam quantidades excessivas de alimento. Hildebrandt, em seus estudos sobre crianças obesas, descobriu que a superalimentação acontecia frequentemente quando as marcas afetivas dos pais estavam ausentes ou eram insatisfatórias. Entretanto, os pacientes do Kanner, autistas, que não tem nada a ver com essas duas observações de crianças não atípicas, nossos pacientes, pelo contrário, desejando ansiosamente rejeitar o mundo exterior, traduziam essa rejeição pela recusa de comida. Olha que explicação interessante quando os pais perguntam, mas por que ele recusa a comida? Donald e Paul vomitaram muito durante o primeiro ano de vida. Bárbara teve que ser alimentada por sonda até 1 ano. Herbert, Alfred e John apresentaram distúrbios alimentares graves desde o início da vida. Constantemente desafiados, a maioria deles acabou capitulando após uma luta inútil e de uma hora para outra começaram a comer satisfatoriamente. Mas primeiro eles recusaram a comida, depois passaram a comer satisfatoriamente. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estava estudando a tese da Brenda, a gente teve uma parte da alimentação que a gente conversou um pouco. Por que há uma queixa muito frequente dos pais que falam assim, ele só come porcaria. Come fandangos, skinny, chocolate, só come porcaritos, mas não come uma refeição de verdade. Não come arroz, feijão e assim por diante. Já ouviram essa queixa? Um tanto quanto frequente, mas porcaritos ele aceita. Uma das coisas que a gente conversou na época, só voltando aqui, tem a ver com a alimentação de verdade, ela é ofertada. Meu filho, come, toma esse leite,
come esse arroz, come esse brócolis. A alimentação de verdade, ela tem, inclusive, sobrenome afetivo. Lembra? A pamonha que a tia faz, o bolo que a mãe faz. Tem até um certo... Ninguém faz um arroz tão bem quanto a minha mãe. Sabe aqueles... ninguém faz uma carne de panela como fulano de tal. Vocês vão perceber que as comidas, elas têm cultura, elas têm... Vocês entendem por que cultura? Por exemplo, aqui, onde eu estou, a gente come, a pamonha à moda é com jiló, pimenta e linguiça. Lá fora, as pessoas olham para o jiló com uma cara horrorosa. Aqui se come jiló regularmente, farofinha de jiló, pamonha com jiló, jiló refogado. Ninguém aqui por aqui acha o jiló amargo. Saiu aqui dessa região de Goiás, o povo acha o jiló extremamente amargo. Ora, vejam que até o paladar muda conforme a cultura que você está. Tem alguns alimentos que você viaja para um lugar e você acha improvável que você coma. Por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, a questão, por exemplo, da buchada. Em algumas outras regiões, vocês entendem que cada região, ora, aquela comida é deliciosa porque você se identifica. Não é só pelo paladar, vocês entendem? O paladar é atravessado por identificações. Isso é muito neurótico. Mas veja, é uma invasão da cultura. A cultura me invade a ponto de que delimita, inclusive, o meu paladar. Eu passo a gostar de uma coisa porque ela veio da minha transgeracionalidade, ela veio da minha mãe, ela veio dos meus avós e assim por diante. Voltamos agora para o autismo. No caso do autismo, a alimentação é a primeira intrusão. Essa intrusão não é só do alimento, é a intrusão da linguagem, é a intrusão do grande outro, é a intrusão da cultura. Deu para entender o que eu estou apontando? Comida nunca é só comida, ela vem com inscrição. Vocês entendem isso? Ela vem com inscrição de um sobrenome, de um lugar, de uma característica, ela vem com toda uma lógica inscritiva. Eu não sei o nome que está ali, está IG, o filho de Cali, então eu não sei quem é IG, o filho de Cali. Aqui o pessoal gosta muito de coisa amarga aqui nessa região de Goiás. Goiás não é todo igual porque ele é meio grande, mas aqui, a pamonha à moda, por exemplo, em Goiânia não é com jiló, daqui de Catalão que é com jiló. Mas aqui o pessoal gosta de gueroba, jiló, jurubeba, ou seja, tudo que é muito amargo, porque de doce já basta a vida. Então, a comida vai ser mais amarga mesmo. Mas, veja, no final das contas, isso tem a ver com uma coisa cultural. O que eu queria colocar é isso. Não estou nem discutindo tanto se é gostoso ou não é gostoso, mas aqui o nosso paladar ele é atravessado pela cultura. Se no caso do autismo, que se recusa ao campo do outro, e com o campo do outro vem a linguagem, o paladar, deu para entender? E os porcaritos? Porcarito não tem cultura. Não é minha avó que fez, não é o tempero da minha tia, não é, ele é sem sobrenome. E aí alguém colocou aqui, no caso, Tânia colocou a questão da demanda, do afeto, ele é sem afeto. Entende? É como se ele não atravessasse. É como se, de algum modo, tanto que, por exemplo, a gente acompanha algumas crianças que não comem na mesa, mas comem debaixo da mesa. Porque foi solicitado que elas comam na mesa, elas comem debaixo da mesa. Vocês já acompanharam algumas que comem só debaixo da mesa? Ou só comem, às vezes, no canto do sofá. Cantinho, assim, sabe? Sentado na pontinha. Ou seja, como se, de algum modo, fosse necessário recusar algo. Então, eu tenho que me alimentar, mas recuso aquele alimento que vem do campo do outro. E pego aquele alimento que o outro diz que eu nem deveria comer, que são os porcaritos da vida, né? Então, a alimentação não está aqui à toa, e eu achei muito interessante essa observação da intrusão vinda do mundo exterior. Quero fazer uma ressalva disso com a borda. Vocês lembram a função da borda? A função da borda, na psicanálise, é justamente fazer uma proteção contra a invasão do outro, não é? Então, essa proteção contra a invasão do outro inclui a recusa alimentar. Inclui essa especificidade alimentar. Não é só não comer. É não comer o que é do campo do outro. E os porcaritos são tanto quanto estrangeiros ao campo do outro. Continuando, outra característica na página 161, e a gente está fechando o texto do Kanner.
Primeiro parágrafo, uma outra intrusão, ou seja, outra coisa que invade o corpo, tem origem nos ruídos fortes e nos objetos em movimento. Mesma coisa aí. Que desencadeia uma reação de horror. Triciclos, balanços, elevadores, aspiradores de pó, água corrente, bicos a gás, brinquedos mecânicos, batedeiras elétricas e até mesmo o vento puderam, em determinado momento, desencadear grandes crises de pânico. Uma dessas crianças tinha, inclusive, medo de se aproximar do armário em que o aspirador de pó era guardado. Ou seja, veja, a vez por outra, tem criança, por exemplo, que você tem que desligar o ar-condicionado, porque o barulho do ar-condicionado já é demasiado intrusivo. Então, a gente tem a primeira intrusão é a alimentação. Qual a segunda intrusão? O som. A segunda coisa que invade o corpo, e a despeito do qual você não tem como fazer muito, os ruídos fortes e os objetos em movimento. E aí é curioso, porque a gente está numa época em que essa invasão ela é quase inevitável, a gente está num mundo barulhento, né? A gente vai no supermercado, ele é barulhento, a gente vai na farmácia, é barulhento, você no meio da rua, é barulhento. Inclusive, eu confesso que eu queria saber por que o supermercado tem que ter música. Por que a farmácia tem que ter música? Por que todos os lugares que você entra, ele tem que ter uma barulheira? Vocês não se incomodam de vez em quando, não? Vocês têm a sensação de que, assim, é muito barulho. Aí um carro passa com uma música alta e o outro passa com uma música alta, e você passa na frente de um comércio e está com a caixa de som para fora. É um tanto de barulho. E essa coisa do supermercado, eu vou ser honesta, quando o som está alto, você faz compra até mais rápido para ir embora. Porque vai começando a dar uma irritação daquela confusão, porque tem o barulho das pessoas, tem o barulho do som, e aqui o mercado só toca música sertaneja. Brega. Aquela assim, a última, sabe aquela assim, a mais corna possível, é aquela que vai estar tocando no mercado. E quando ainda, além da música, tem um microfone de alguém fazendo ofertas durante o... Exatamente. Isso não parece um pesadelo? Então, assim, agora imaginem alguém, é sofrência aqui, Antonieta, imaginem alguém que, se para a gente, que teoricamente, não sei a situação de vocês, não tem uma grande dificuldade com som, isso já causa um certo distúrbio. Agora, acrescentem a isso alguém cujo o som, o barulho, invade. Entende? Não à toa, uma das saídas é o abafador, por exemplo. Tem que sair com o protetor de ouvido, porque o mundo é demasiadamente barulhento. E um parêntese importante, que você colocou aí, né, sobre a coisa dos protetores, eu acho curioso, porque as pessoas, elas acham que quem não gosta do som alto é que é egoísta, porque está reclamando barulho alto. Ninguém pensa que quem produz a porcaria do som alto é que é egoísta, porque acha que todo mundo tem que escutar a merda que ele está ouvindo. Entende? Porque se cada um ouvisse o que quer ouvir, ninguém invadia o mundo de ninguém. Então, eu queria colocar aqui essa segunda invasão, que ela é realmente problemática, eu acho que hoje é uma das mais difíceis. Ruídos fortes e objetos em movimento. Tudo, muita luz, muito som, muito... Tá? Outra característica, página 161, último parágrafo, as repetições monótonas. Então, mas os ruídos produzidos pelas crianças, seus próprios movimentos e os seus próprios atos, são repetições monótonas, tão monótonas quanto as suas falas. Existe uma limitação clara na variedade de suas atividades espontâneas. A conduta da criança é regida por uma obsessão ansiosa da permanência que ninguém pode romper, excetuando-se a própria criança e apenas em raras oportunidades. Olha que interessante, o barulho que invade de fora, esse é terrível. O movimento que invade de fora, esse é terrível, o que não significa que elas próprias não podem produzir muito barulho, tá claro isso? O barulho que ela mesma produz, por exemplo, pegar uma barra de ferro e ficar tem, vocês já tiveram essa? Teve uma criança, ela pegou a janela de alumínio, tipo a sua assim, Camila, de alumínio. E eu só pensando, vai arrancar toda a tinta da janela de alumínio. Ele pegou achou alguma coisa de metal, era um suporte de celular. Sabe aquele suporte celular? Pegou e ele ficava assim na janela, igualzinho a sua, assim, ó.
Ou seja, esse barulho que ele próprio produz, se eu tentar interromper, vai causar uma grande desorganização. Aí você poderia falar assim, mas eles não gostam de sons, mas esse som ele é repetitivo, produzido pelo próprio sujeito, entende? Então tem uma diferença. Cali, você não quer falar um pouquinho sobre isso que você colocou das repetições monótonas? Quer abrir o microfone e falar? Cadê tu? Não? Não achei você colocou aqui no chat agora. O Cali colocou assim, as repetições monótonas de som, tipo o tic-tac do relógio, o relógio de pêndulo, a goteira, o barulho do computador, até esses barulhos, por serem externos, eles acabam invadindo e atrapalhando o pensamento. Você tem que desligar o tic-tac do relógio. O tic-tac do relógio é um que no consultório de criança a gente teve que tirar, porque é aquele tec, tec, tec. De fato, tem crianças, você às vezes passa despercebido, mas tem uns que realmente ele incomoda. A gente passou para o digital, que não tem barulho. Então, a questão é quando esse barulho não tem a ver só com alto ou baixo, tá claro? Mas com ser intrusivo, ou seja, com invadir vindo de fora. Para fechar aqui, na página agora 163. Na página 163, primeiro parágrafo, o medo de mudança, lembra que o Jacques Lamillard, o Maleval vai falar da vontade de imutabilidade? Aqui, a vontade de imutabilidade que nós estudamos está com a nomenclatura de medo de mudança. O medo de mudança e de incompletude parece ser um fator essencial na explicação da repetição monótona e da limitação da variedade da atividade espontânea que dela decorre. Uma situação, um ato, uma frase, nunca são considerados como completos se não forem compostos exatamente com os mesmos elementos que estavam presentes quando a criança com ele se deparou pela primeira vez. Se qualquer coisa mínima é modificada ou retirada, é a situação inteira que não é mais idêntica e não pode, portanto, ser aceita como tal e é sentida com impaciência e até mesmo com uma reação de profunda frustração. Aqui, conversa com um conceito que na psicanálise, com o Maleval, a gente chamou de vontade de imutabilidade. Lembra disso? Então, a vontade de imutabilidade conversa aqui com essa dificuldade de permitir que mudanças, mesmo que pequenas, sejam feitas, como se o conjunto tivesse que ficar todo fechado. Final da 163, objetos autísticos. Veja só, os objetos que não alteram nem a aparência, nem a posição, que conservam a identidade e nunca ameaçam o isolamento da criança, são aceitos de bom grado pela criança autista. Há uma boa relação com os objetos, interessa-se por eles e pode passar horas brincando com esses objetos. Por ser muito ligado a esses objetos, ou ficar com raiva deles quando, por exemplo, não consegue fazê-los entrar num determinado lugar. Então, veja, aqui a relação com objetos conversa com um dos elementos da borda, que são os objetos autísticos. Essa extrema e excelente relação com o objeto, que, na verdade, o objeto parece compor parte do corpo da criança, né? Uma das últimas observações que ele coloca, página 164, a relação dessas crianças com as pessoas. A relação deles, primeiro parágrafo é 164. A relação dessas crianças com as pessoas é totalmente diferente. Cada criança, entrando na sala, precipitou-se em direção aos cubos, brinquedos e outros objetos, sem prestar a menor atenção nas pessoas presentes. Seria falso dizer que não estavam conscientes da presença. No entanto, enquanto elas deixassem as crianças tranquilas, representavam para ela aproximadamente a mesma coisa de uma escrivaninha, uma prateleira, um armário com relatório. Quando nós nos dirigíamos a uma criança, ela não se incomodava, escolhia não responder completamente, ou se a questão era repetida com muita insistência, optava por livrar-se disso e continuar fazendo o que estava fazendo. Então, veja, uma das coisas interessantes, o que a gente faz, e aqui ele fazia a mesma coisa, quando a criança era convidada a entrar na sala, eles não interferiam, eles deixavam que a criança entrasse,
explorasse a sala, se apropriasse dos objetos, e só depois que eles tentavam fazer pequenas observações através dos objetos escolhidos. Percebem que é a mesma coisa que a gente faz? O que é muito contrário ao aba de mesinha, né? Que você impõe os objetos e a atividade e o tempo que vai ser feita essa atividade à criança, não respeitando as características e o tempo e as escolhas de objeto da própria criança. Bom, essas são as características principais de todas essas crianças, e aí, para fechar aqui, conversa com o que Cecília perguntou, na página 166, Cecília, ele vai falar sobre a questão da inteligência, tá? Último parágrafo. Existe um outro denominador comum muito interessante com os antecedentes, os pais, dessas crianças. Todos vêm de família extremamente inteligente. Encontram-se 4 pais psiquiatras, um brilhante advogado, um farmacêutico também formado em direito, que era funcionário de serviço governamental, de licenças de invenções, um botânico especializado em florestas, um diretor de publicidade formado em direito, que estudou em 3 universidades, um engenheiro de Minas e um homem de negócios bem-sucedidos. 9 das 11 mães eram formadas também na universidade. Dentre as 2 mães que cursaram apenas o ensino médio, uma era secretária e outra dirigia uma agência de venda de ingressos do Teatro de Nova York, antes de se casar. Entre as outras mães, havia uma jornalista independente, uma médica, uma psicóloga, uma enfermeira, e a mãe do Frederick foi simultaneamente agente imobiliária e diretora do curso de secretariado de uma escola de moças e professora de história. Entre as avós e colaterais, encontraram-se também vários médicos, cientistas, escritores, jornalistas, estudantes de letras. Agora, o que eu queria constatar não é que a inteligência dos pais e avós levaram as crianças até autismo, tá? Eu acho que a questão que se constata é que é necessário pessoas inteligentes para fazer essa observação dos seus filhos e netos. A questão aqui é que são pessoas com capacidade de observação. Provavelmente, muitas famílias passaram batido as características por não terem, talvez, as condições sociais, de tempo realmente para estar com as crianças, e as condições de observação por saber o que estão tentando observar, e inclusive o acesso econômico para participar da pesquisa do Kanner, que era paga. Entende? Então, não estranhem que todas essas crianças vinham de classe econômica alta. Estamos na década de 40. Universidade já não era para todos hoje. Imagina naquela época, tá? Então, quando a gente pega as condições financeiras e de formação das famílias de onde essas crianças vieram, vocês têm também uma certa noção do acesso raro de chegar até o Kanner, né? Não, você viu que não tem nenhuma criança aqui vindo de uma condição pobre, né? Não sei se vocês perceberam esse pequeno detalhe, né? Então, essa condição também ela é importante para essa observação tão precisa. Pais que escreviam muito bem, redigiam cartas quase que diariamente de observação para os filhos, tinham uma capacidade intelectual para redigir essas observações. Consegue entender que isso também é importante aqui como pesquisa, né? Bom, próximo encontro, vou mandar para vocês, então, o artigo do Asperger. E aí a gente vai poder dizer com clareza que nós não somos daqueles grupos malucos que dizem que estudam autismo e nunca leram a origem do autismo. Então, vocês acabaram de, então, conhecer qual é o tal famoso texto do Kanner, acessível, muito bem escrito, extremamente atual. Vocês perceberam? É incrível esse texto. É extremamente atual. Eu diria, inclusive, que quando o Miller ele fala que a gente tem que fazer um retorno a Kanner, é parecido com o retorno a Freud. Ele escreve com uma clareza semelhante a que o Freud escreveu os textos dele. Você lê esses casos clínicos e lê, por exemplo, Hans, você percebe uma semelhança com o esforço da observação e da clareza da escrita. Não sei se vocês perceberam. Então, eu particularmente gostei muito de fazer esse retorno, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitos de vocês não conheciam, e, de novo, é extrema importância a gente voltar às bases do que a gente está colocando, para ficar claro que a gente não está tirando do nada. Estamos tirando de uma pesquisa que já dura século,
né? Que já dura aí mais ou menos, se a gente considerar com o Theodor Heller, a primeira, já passou de 100 anos, que é 1908, né? O desintegrativo da infância. Já passa de 100 anos essas pesquisas, né? Antonieta? Oi, Renata, tudo bem? Desculpa aí, eu não posso abrir a câmera, porque eu estou num lugar que não tem como, mas tem uma curiosidade. Tem algum estudo com crianças brasileiras? Atual, 1 milhão de estudos. Tipo esse que a gente leu aí logo no comecinho, né, eu não sei, porque é muito novo ainda, né, que a gente está estudando com Inês Catão, nessa linha, mas ainda não existe, né, um estudo com grupos de crianças brasileiras. Existe, Antonieta. Existe? Claro, eu mesmo faço isso há 20 anos. Então assim, projetos de diversidade, você tem a Jerusalinski, a Inês Catão, todas nós, com inúmeros casos clínicos. A Inês Catão tem publicado naquele livro dela, inclusive ela volta agora com um novo caso, além da tese, agora um novo, 20 anos depois, e os meus artigos que a gente acompanha no projeto aqui da Universidade Federal de Catalão, do qual esse grupo faz parte, da parte teórica. A gente acompanhou mais de centenas de crianças nos últimos 20 anos, e grande parte registrada nos artigos científicos que a gente vai, pouco a pouco, colocando. Mas nesse mesmo sentido que foi feito nessa... Só que hoje a gente não trabalha só com observação vinda dos pais, a gente hoje faz a observação direta da criança, a entrevista com os pais compõe. Nessa época, ainda não existia a clínica de criança, Antonieta. Então, as observações, elas não tinham proposta de tratamento e não tinham propostas de intervenção sobre as crianças, mas só de conhecer o funcionamento. Hoje, a gente não pode mais nem fazer isso, porque a gente nem conseguiria a validação do comitê de ética. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, o comitê de ética pergunta qual será o benefício que os participantes terão. E hoje o benefício é o tratamento, né? Então, a gente faz a observação a partir da entrevista com os pais, observação da criança e intervenções em prol do tratamento. Tá. Eu estou perguntando isso também, porque eu estava ouvindo uma moça numa rede social, ela falando que ela tem um bebê, e o bebê hoje tem 5 anos, foi diagnosticado com autismo, e ela, relembrando o passado desse bebê, todas as fotos que ele fazia era uma foto fazendo um biquinho. E ela associou isso, foram sinais que poderia já ser do transtorno. Você acha que faz sentido isso? Vou voltar no que a gente estava conversando. Desconfiem dos fenômenos, ou seja, não se pode pegar um único fenômeno, seja ele uma estereotipia, uma recusa de olhar, é necessário pegar um conjunto de informações. Então, por uma foto, isso é uma marca que, para ela, faz um sentido por retroação. Aquele conceito da psicanálise, né? Né? A gente só sabe por retroação. Mas eu jamais poderia dizer, então, Antonieta, que todas as crianças que tiverem esse biquinho numa fotografia seriam, então, a possibilidade de um diagnóstico. Por isso, essa preocupação. Bom, bora encerrar, então? Então, daqui 15 dias... Nada. Eu vou colocar lá o calendário, eu não coloquei o calendário de agosto lá no grupo ainda. Vou colocar lá o calendário de agosto, dos nossos encontros, e mando também o artigo do Asperger. A tradução que eu achei que está ruim, eu só vou fotografar a tradução boa e mando para vocês. É a mesma coisa, a tradução desse aqui eu acabei tendo que digitalizar, porque a tradução que eu achei no PDF estava uma porcaria. Aí eu mando para vocês. Combinado? Vânia, a gente vai encerrar, a gente conversa na próxima, daqui 15, tá bom? Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, Renata. Boa noite. Obrigada. Beijo, tchau. Amei.